Um grupo de pessoas ficam presas em uma ilha paradisíaca onde criaturas monstruosas estão à espreita. O que fazer quando você se encontra no meio de uma luta entre dois monstros? Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme de monstros chamado Varanus Priscus. Durante a Segunda Grande Guerra, dois pilotos estão sobrevoando os oceanos quando um raio os atinge. Sem outra escolha, os dois têm que abandonar a aeronave e utilizar seus paraquedas. Com sorte, ambos conseguem pousar em uma ilha. Em seguida, os nativos dessa ilha começam a cercar os dois homens. Porém, mais uma vez com muita sorte, esses nativos são inofensivos. Em seguida, esses nativos levam os dois homens até sua tribo. Durante o que parece ser algum tipo de ritual, os nativos dançam e preparam um tipo de bebida feita com algumas frutas da ilha para os dois soldados. Os dois bebem o líquido sem duvidar de nada. Os dois homens então recebem roupas dos nativos e são levados por duas moças até a entrada de uma caverna. Ao entrar, os soldados são abandonados pelas duas moças e ficam um tanto quanto desapontados com isso. Por algum motivo, os dois decidem adentrar cada vez mais na caverna. De repente, um deles fica muito assustado ao encontrar uma espécie de inseto em sua cabeça. Milhares desses insetos aparecem na caverna e vão atrás dos dois soldados. Devido ao grande número de insetos, os dois não têm outra escolha a não ser correr mais fundo ainda na caverna. Eles utilizam dois pedaços grandes de madeira para chegar ao topo de uma pedra, porém apenas um deles consegue chegar lá. Esse que conseguiu subir a tempo consegue ajudar seu amigo a subir também. Porém não adianta nada, já que os insetos conseguem subir com facilidade nessa pedra. Os soldados tentam se defender, mas nada parece ser eficaz contra as criaturas. Sem outra escolha, um deles utiliza um cipó para se afastar da pedra. Ele também volta para salvar seu amigo novamente. Porém, as criaturas rapidamente se juntam embaixo dos dois e começam a subir umas nas outras até atingir o soldado que está pendurado na perna do outro. Desesperado, esse soldado acaba caindo no meio dos insetos e sendo devorado instantaneamente. O outro que conseguiu sobreviver tenta escapar subindo pelo cipó, mas para seu azar, uma outra criatura estava observando tudo e acaba o devorando no último instante. O filme então corta para os dias atuais. Vemos diversas pessoas portando objetos letais nessa mesma ilha. Eles claramente estão procurando por alguma coisa. De repente, eles são cercados pelos soldados inimigos em uma emboscada. Várias pessoas perdem suas vidas. Quando todos haviam perdido a esperança, uma mulher aparece do nada montada em uma motocicleta efetuando disparos contra esses soldados inimigos. Sozinha, ela praticamente consegue eliminar a todos os soldados inimigos. Depois de abandonar sua moto, a mulher se junta ao capitão da equipe e os dois começam a dizimar os soldados inimigos. Depois de eliminar a todos, o grupo se junta e fazem uma pose. Porém, a granada do capitão começa a ativar sozinha. Mas acontece que tudo não se passou de uma cena em um filme. A atriz principal, Chao, fica muito irritada, pois terá que regravar toda a cena por causa desse pequeno erro. Tudo foi culpa desse homem chamado River. Ele é o responsável por calibrar todos os objetos letais de brinquedo. O homem responsável pelas cenas de ação, Jason, chega ao local e começa a pôr toda a culpa em cima de River. River fica muito irritado e quase parte para cima de Jason, porém, ele é impedido pelo seu tio, que pede desculpas ao chefe deles. O homem fala para seu sobrinho parar de causar problemas, pois eles precisam muito desse emprego. Na manhã seguinte, o diretor do filme diz que quer usar explosivos de verdade para filmar a próxima cena. O tio de River o aconselha a não fazer isso, pois pode causar graves danos à estrutura da ilha. Porém, movidos pela ganância, os outros concordam com o plano, já que economizarão muito dinheiro. Em seguida, eles começam a rodar a próxima cena. Durante um tiroteio, uma das personagens é atingida. Chao a segura em seu colo enquanto as duas têm uma cena emocionante juntas. O diretor então dá o sinal verde para as explosões, que começam a destruir uma montanha atrás deles. Todos ficam surpresos e o diretor manda o cameraman continuar filmando. Entretanto, eles usaram explosivos fortes demais. Eles desestabilizaram o topo da montanha, que acabou caindo e provocando uma enorme avalanche. O tio de River manda todos correrem enquanto as pedras começam a se aproximar rapidamente de todos. River, que testemunhou toda a situação, corre para salvar Chao das pedras que estão vindo em seu caminho. Os dois pulam no chão e ele usa seu próprio corpo para proteger a atriz da
as pedras. Os outros também conseguem se proteger da avalanche, mas as pedras acabam destruindo todos os equipamentos da equipe. Depois que tudo se acalma, as pessoas voltam para ver o que aconteceu. Song, um dos produtores do filme, fica desesperado já que acabou de perder todas as gravações. Enquanto procurava por equipamentos, um trabalhador acaba sendo surpreendido por uma enorme criatura que aparece atrás dele. O homem rapidamente sai correndo e gritando para tentar alertar seus companheiros. O caos é instaurado no grupo quando todos começam a ver a enorme criatura. O monstro se aproxima e começa a jogar a todos em seu caminho nos ares. Em seguida, ele começa a devorar a todos que ficaram para trás. Tentando salvar seus amigos, uma das atrizes se usa como isca para distrair o monstro e quase acaba sendo devorada por ele. Depois que ela consegue fugir, o monstro volta sua atenção para Chow. A mulher fica desesperada e acaba se enroscando em redes que estavam no chão. A criatura se aproxima e a mulher pede por ajuda, mas os homens apenas saem correndo, cheios de medo. Uma outra atriz então chega para tentar ajudar a Chow. Enquanto o monstro se aproxima cada vez mais delas, River chega e consegue nocauteá-lo por alguns segundos usando um objeto que segura uma câmera. Durante esse tempo, eles conseguem libertar a Chow, porém o monstro rapidamente volta a si e corre para cima da atriz que estava ajudando. Infelizmente, a mulher também é devorada por ele. River então leva Chow para se esconder atrás de umas caixas enquanto o monstro procura por sobreviventes. Um dos trabalhadores, entretanto, consegue jogar uma caixa cheia de explosivos em direção ao monstro. A criatura se aproxima para sentir o cheiro da caixa e o homem usa essa oportunidade para explodir os explosivos. O monstro grita de dor após a explosão e acaba deixando a área. O grupo consegue ir para a floresta, fugir do monstro e encontrar mais outros sobreviventes. River procura pelo seu tio, mas ninguém o viu depois de escapar. Chow vai reclamar com o produtor Song por não ter salvado sua vida. Porém, o homem nem liga para isso, já que ele acha que ela teria feito o mesmo que ele. Depois de ouvir os gritos da criatura, as pessoas percebem que não estão seguras em campo aberto. Eles então decidem se esconder em uma caverna. Enquanto entram cada vez mais fundo na caverna, um dos trabalhadores percebe um líquido estranho e pegajoso. Ao olhar para cima, o homem vê um inseto estranho e logo percebe que estão sendo cercados por milhares deles. O homem grita para chamar a atenção de seus amigos, mas acaba tropeçando e sendo devorado pelas criaturas. Todos assistem a essa cena terrível e começam a correr. River fica para trás para tentar afastar as criaturas utilizando o fogo. Os sobreviventes correm em direção à saída, mas são cercados pelos insetos. Alguns deles que ficaram para trás acabam sendo devorados também. Os outros tentam afastar as pequenas criaturas com tochas, porém isso não funciona. River então pega diversas peças de roupas de todos ali e as junta formando uma bola. Ele então chuta essa bola em chamas em direção aos insetos e consegue abrir caminho até a saída. Antes de sair, River joga diversas garrafas de gasolina em direção às criaturas e causa uma enorme explosão. As pessoas rapidamente retornam para o lado de fora da caverna e percebem rochas com pinturas estranhas nelas. Eles logo percebem que uma dessas pinturas representa o enorme lagarto. Uma outra pintura também mostra uma enorme serpente lutando contra esse lagarto gigante. Os sobreviventes acham que os nativos da ilha deviam costumar venerar a essas criaturas como deuses e utilizavam algum tipo de ritual para invocá-las. Jason então diz o óbvio que eles deveriam sair dessa ilha o mais rápido possível. Enquanto isso, vemos que em algum outro lugar da ilha, o tio de River conseguiu sobreviver junto de outras pessoas. Eles logo conseguem encontrar algo muito estranho. Diversos ovos espalhados em um local que parece ser algum tipo de ninho gigante. Todos ficam impressionados com o tamanho dos ovos, mas o tio de River fala para que eles saiam dessa área o mais rápido possível. Todos conseguem finalmente voltar para seu acampamento e River encontra seu tio. O tio então fala para Song que eles têm que evacuar a área o mais rápido possível, pois encontraram um ninho de alguma dessas criaturas ali perto. Entretanto, um dos sobreviventes por algum motivo decidiu trazer um dos ovos com ele. Isso faz a ganância de Song falar mais alto e ele diz que tem que voltar para buscar mais ovos, pois eles podem ficar ricos com eles. Enquanto isso, um dos trabalhadores é surpreendido por uma serpente gigante que acaba o devorando de uma vez. Todos ficam com muito medo ao ver a enorme criatura que volta sua atenção para Chow. A mulher entra em choque e não consegue se mover. Porém, River consegue chegar a tempo e salva de novo a mulher. A serpente gigante
então vai atrás dos outros sobreviventes enquanto joga diversas pessoas aos ares e devora outras. A serpente então localiza o homem que está com um de seus ovos. Ela o cerca, o observa por um último instante e depois o devora. Enquanto a criatura circula pelo acampamento procurando por outros sobreviventes, River vem correndo por trás dela e a perfura com um objeto a fim de distraí-la. A serpente imediatamente derruba o homem e começa a persegui-lo. Ele desesperadamente corre por sua vida e consegue muito mal desviar das investidas da criatura. Ele usa um cipó para fugir dessa criatura, mas acaba caindo no chão e sendo cercado por ela. Enquanto está prestes a ser devorado, River acaba sendo salvo por Jason, que jogou uma lança contra a serpente, perfurando sua pele. A serpente rapidamente volta sua atenção para o homem e sai correndo atrás dele. Porém, Jason consegue entrar no meio de algumas pedras e escapar do ataque do monstro. Uma das atrizes tenta espantar o monstro utilizando um extintor de incêndio. Porém, isso apenas irrita ainda mais a criatura. O monstro então dá uma pancada nessa atriz que sai voando e acaba sendo perfurada pelo galho de uma árvore. Do nada, River joga um explosivo em direção à criatura e consegue mantê-la no lugar por alguns instantes. Eles então usam essa oportunidade para pegar a atriz e sair da área todos juntos. Enquanto isso, um dos trabalhadores foge da área e é seguido por Song. O homem estava com todas as filmagens e ameaçou Song a levá-lo de volta para casa ou ele denunciaria tudo o que estava acontecendo ali. Song concorda com isso e os dois começam a ir em direção à praia para serem resgatados. No caminho, Song percebe algumas frutas que se parecem muito com os desenhos nas pedras. Ele então tem certeza que essas frutas eram utilizadas pelos nativos para atrair as criaturas. Isso o dá uma ideia para conseguir ainda mais dinheiro. Ele então pega um galho no chão e acerta o trabalhador pelas costas e depois o chuta enquanto está no chão. Song tenta pegar as filmagens de volta e os dois brigam pela mochila, porém ela acaba sendo aberta e as fitas acabam voando por todos os lados. Enquanto o trabalhador tenta resgatar as fitas, Song pega o pedaço de madeira de novo e o acerta bem na cabeça. O homem perde a vida e Song fica observando seu corpo com um olhar de satisfação. Enquanto isso, Jason aparece e percebe toda a cena. Entretanto, o produtor nem se preocupa e tenta oferecer um novo acordo para Jason. Ele diz que descobriu como invocar as criaturas e tem um plano para atraí-las e filmar tudo. Assim, eles conseguirão ficar muito ricos vendendo as filmagens. Porém, eles têm que se livrar de todos os sobreviventes para não haver testemunhas do que aconteceu. O homem diz que a melhor forma de fazer isso é invocando as criaturas e deixando-as devorar a todos. No começo, Jason fica com dúvidas, mas depois de perceber que vai ficar muito rico, ele decide concordar com esse plano terrível. Os sobreviventes então chegam e atrapalham a conversa. Os dois homens então começam a pôr em prática seu plano para sacrificar as pessoas. Enquanto isso, River e os outros que haviam conseguido fugir acabam sendo perseguidos novamente pela criatura. Assim que a serpente sente o cheiro deles, ela parte para cima. Entretanto, o lagarto gigante também aparece do nada. Isso chama a atenção da serpente, que volta sua atenção para seu inimigo gigante. Os monstros começam a rugir furiosamente um para o outro. Em seguida, começam uma batalha de proporções épicas. Isso dá ao grupo de River a chance de escapar. Entretanto, o grupo tem que parar logo em seguida, pois a saúde da atriz está piorando rapidamente. A mulher pede para que eles a abandonem, mas Chao não consegue abandonar sua amiga. Enquanto isso, River vai checar como está a situação das criaturas. A serpente parece estar levando a melhor enquanto estrangula o enorme lagarto. Entretanto, o lagarto consegue se livrar do aperto de alguma maneira e morde a serpente. Em seguida, ele a abate contra o chão diversas vezes. O lagarto começa a virar o jogo e acaba cortando a serpente ao meio. River fica em choque ao ver essa cena e fala para todos que eles têm que sair dali o mais rápido possível. A atriz percebe que está atrasando aos outros sobreviventes e decide usar suas últimas forças para distrair o lagarto gigante e permitir que seus amigos escapem. A mulher olha uma última vez para o grupo enquanto é devorada pela criatura gigante. Os três sobreviventes conseguem chegar à floresta, mas o tio de River de repente cai sobre uma pedra. Como está há muito tempo sem seu remédio, o homem começa a ter um ataque do coração. River tenta carregar seu tio, mas o homem o para. Ele faz River prometer que vai escapar da ilha. O homem
homem então perde sua vida nos braços de seu sobrinho e o faz chorar muito de tristeza. Ao chegar no acampamento com Chow, River começa a enterrar seu tio. Mais tarde, o homem junta todos os produtos que conseguiu encontrar e começa a confeccionar explosivos caseiros. O homem então conta para Chow que depois de ver as pinturas nas pedras, ele acha que as criaturas são atraídas por uma fruta especial. Ele acredita que a única chance que terão para escapar dessa ilha é fazendo todas as criaturas lutarem umas contra as outras. O homem então dá um rádio para Chow e a manda avisar se acontecer alguma coisa. Em seguida, ele sai para procurar pelas frutas. Depois de um tempo, enquanto Chow ainda está sozinha, Song e Jason aparecem e querem que ela conte a eles onde está River. A mulher percebe que algo está errado e mente para Song. Porém, o homem percebe que ela não está falando a verdade e Jason acaba a deixando inconsciente. Na manhã seguinte, os dois homens já haviam amarrado os sobreviventes e planejavam usar as frutas para sacrificá-los. Do nada, Song aparece vindo do meio da floresta com um tipo de chifre em suas mãos. Ele diz que encontrou a última peça para concluir o ritual, assim como as pinturas mostram nas rochas. Em seguida, Chow acorda e exige que Song liberte a todos. Porém, o homem está louco, pensando apenas em terminar o seu filme. Porém, o homem de repente ouve um barulho no rádio e percebe que River pode estar por perto. Jason então fala para Song não se preocupar e sai correndo para procurar por River. Porém, tudo era uma armadilha de River, que usa a oportunidade para arremessar um pedaço de madeira na cabeça do produtor. O homem cai no chão e River usa essa oportunidade para libertar os sobreviventes. Ao ver isso, Song pega um objeto letal que estava escondendo e ameaça a todos, dizendo que vai tirar a vida de qualquer um que tentar fugir. Assim que Jason volta, Song o manda dar um jeito em River. Depois de pensar um pouco, Jason decide começar uma luta mano a mano com River. Assim, eles poderão decidir quem é o melhor de uma vez por todas. A luta começa e quando Jason parece estar ganhando, River consegue acertar uma forte pancada em sua cabeça. Os dois então correm um em direção ao outro e acabam indo parar no chão. River então consegue subir em Jason e acertar diversos socos contra seu rosto. Entretanto, o embate é interrompido quando Song utiliza Chow para ameaçar River, dizendo que se ele não parasse, ele tiraria a vida da mulher. Porém, Chow consegue escapar e River usa essa oportunidade para acertar um chute no peito de Song. Ele então pega o objeto letal que havia caído no chão e o aponta contra a cabeça de Song. O produtor então diz que duvida que ele vai efetuar um disparo. Porém, River diz ao produtor que ele não tirará a vida de ninguém. O homem então se levanta e chama todos para ir em direção à praia. Chow vai até Jason e diz que ainda há tempo para se arrepender e ir com eles. Todos começam a ir em direção ao mar. Porém, Song começa a assoprar o grande chifre. Ele quer atrair o lagarto gigante e obter sua vingança sobre as pessoas. River percebe isso e fala para todos correrem o mais rápido possível. Song começa a gritar desesperadamente, chamando pela criatura. De repente, uma sombra gigante começa a aparecer por trás dele e o produtor percebe que o monstro chegou. O homem grita para a criatura e a manda atacar os sobreviventes. Porém, ele acaba sendo o primeiro a ser devorado. Enquanto isso, os sobreviventes chegam à praia e começam os preparativos para fugir da ilha. River dá seu objeto letal para Chow. Ele diz que precisa terminar as armadilhas para que todos possam fugir. Ele vê Jason se aproximando e pede ao homem para tomar conta de todos os sobreviventes enquanto ele sai correndo sozinho. Todos então começam a tentar empurrar o barco para o mar, porém são surpreendidos pelo monstro que acaba de chegar à praia. Chow tenta distrair a criatura efetuando disparos com seu objeto letal, porém o monstro nem ao menos é afetado pelos disparos. A criatura então começa a rugir e parte para cima de Chow, porém ela é salva no último instante por Jason, que aparece para distrair a criatura. O homem conseguiu chamar a atenção do monstro que foi em sua direção. Enquanto isso, ele diz a Chow que ela tem que tentar de tudo para atrair a criatura para as armadilhas de River. Em seguida, o homem acaba sendo devorado pelo lagarto gigante. Chow então vê as armadilhas que River preparou e começa a disparar contra a criatura novamente. O monstro começa a segui-la e ela corre em direção às armadilhas explosivas de River. Depois de passar por elas, o monstro quase alcança Chow e está prestes a devorá-la. Porém, River consegue ativar os explosivos que explodem embaixo do monstro. Esses explosivos estavam misturados com as frutas e acabam
acabam liberando gases misturados com a essência delas em pleno ar. Isso atrai centenas de serpentes diferentes que começam a subir no monstro gigante. Pouco a pouco, a imensa quantidade de serpentes conseguem paralisar o monstro. Ele tenta desesperadamente escapar, mas é em vão. São muitas serpentes e o monstro acaba caindo no chão e sendo consumido por elas. Chao começa a gritar pelo nome de River e do nada ele consegue aparecer no meio da praia. Isso depois de sobreviver a um monte de serpentes que estavam correndo atrás dele. Em seguida, os sobreviventes conseguem finalmente subir no barco e escapar dessa terrível ilha. Dias depois, vemos River de volta em sua vida normal enquanto é seguido por um homem. Acontece que outras pessoas conseguiram obter o chifre que atrai os monstros. Eles pretendem tirar as criaturas daquela ilha e trazer para a cidade. Finch. Esse filme conta a história de um robô que vive em uma terra de um futuro não muito bom. Ele foi construído para proteger a vida do cão de seu criador que estava com os dias contados. Será que eles conseguirão sobreviver a um mundo sem condições favoráveis a eles? O filme começa com um homem chamado Finch, que tenta sobreviver após um grande evento que afetou a Terra e eliminou quase toda a população. No ano de 2031, 10 anos se passaram desde que uma explosão solar acabou com a camada de ozônio e fez com que os raios ultravioletas do Sol aquecessem a temperatura na superfície da Terra para cerca de 70 graus Celsius. Por causa do clima extremamente quente, plantas e seres vivos foram extintos com o tempo e o planeta Terra tornou-se um deserto onde a maioria das criaturas vivas não poderiam viver. Inicialmente, eles podem se abrigar em casas ou bunkers para evitar o calor extremo, mas como a disponibilidade de comida está acabando, os humanos começam a tirar comida uns dos outros. Finch, que é um engenheiro robótico, mora sozinho com seu cachorro Goodyear e o robô ajudante que ele criou chamado Dewey em um bairro subterrâneo de St. Louis, que foi propriedade da empresa para a qual ele trabalhava antes do acontecido. Todos os dias ele apenas se aventura a procurar suprimentos vestindo roupas de proteção, pois a radiação do sol poderia queimar sua pele em apenas alguns segundos. Um dia, Finch estava procurando mantimentos com seu caminhão especial. De longe, ele viu uma tempestade solar que se aproximava da área onde ele mora. O homem imediatamente volta correndo para seu esconderijo. Como de costume, ele limpa suas roupas e também o Dewey para não danificar o sistema do robô. Finch sempre passa seu tempo livre lendo os livros que coleta durante suas saídas. Com o tempo, ele sentiu que seu corpo estava ficando mais fraco e seu estado de saúde estava piorando. Ele achou que podia ser por causa da radiação solar. Sentindo que sua vida não será longa, ele também busca criar um robô companheiro humanoide mais sofisticado para ajudá-lo nas tarefas mais pesadas e cuidar de seu cão depois que ele partir dessa para uma melhor. Finch começou a coletar livros de ciências e inserir todas as informações importantes, incluindo manuais para cuidar de cães, no software que mais tarde usou como o cérebro de seu robô. Não demorou muito para Finch criar seu robô humanoide. Ele conseguiu aperfeiçoar o sistema de comunicação para que o robô pudesse interagir com ele e responder a cada pergunta sua. Além de informações e conhecimento de livros, Finch também incluiu outras regras que devem ser obedecidas pelo robô, como não danificar humanos, ajudá-los sempre e, por último, o robô deve proteger e cuidar de Goodyear quando Finch não puder mais fazê-lo. Naquela noite, enquanto Finch está consertando o equipamento, ele vê uma grande tempestade de areia se aproximando do esconderijo. O homem descobre que a tempestade vai durar 40 dias por meio do sistema de informações que implantou no robô. Ele ficou frustrado instantaneamente, pois não tinha alimentos suficientes e teve que pensar em outras maneiras para sobreviver. Finch finalmente decidiu ir o mais longe possível para evitar a tempestade em uma cidade que ele nunca tinha visitado, São Francisco. Quando faltavam apenas 24 horas para a chegada da tempestade, Finch se apressou para aperfeiçoar a forma física do robô humanoide e treiná-lo para realizar atividades como caminhar e levantar coisas. Depois de preparar todo o equipamento necessário, Finch, Goodyear e os robôs imediatamente correm de seu esconderijo para um lugar mais seguro, dirigindo uma van fortemente modificada por ele para atender às suas necessidades e sobreviver em um clima extremamente quente. Durante a viagem,
Finch não vê ninguém. Toda a área pela qual eles passam foi transformada em um deserto devido à alta exposição aos raios ultravioleta que aqueceram a superfície da Terra a mais de 70 graus Celsius nos últimos 10 anos. Uma vez fora do alcance da tempestade de areia, ele decide dar uma pausa e fazer alguns ajustes no robô. Em seguida, o homem chama o robô para sair do carro e o treina para as atividades diárias, incluindo a busca de alimentos. E também ensina pequenas coisas divertidas como fazer pipoca, o que deixa o robô muito animado ao ver o milho estourando. Quando Finch percebeu que a tempestade se aproximava, ele se afastou o máximo possível dela. Mesmo assim, a velocidade de sua van não superava a velocidade da tempestade de areia e em pouco tempo a tempestade conseguiu alcançá-los. Sem outra escolha, Finch tem que amarrar a van ao chão com a ajuda de correntes e grandes pregos de aço. Graças à ajuda do robô, ele conseguiu terminar o trabalho a tempo antes que a tempestade de areia atingisse a van. Finch e seu grupo tentam sobreviver ao poderoso tornado de areia. Felizmente, eles conseguiram sobreviver ao tornado, porém um dos pneus da van foi danificado pela tempestade. Finch fica surpreso com a capacidade do robô de levantar cargas pesadas como a van ao tentar trocar o pneu estragado. Ele se sente muito aliviado pela presença do robô em sua vida. Em reconhecimento à sua contribuição, ele decidiu deixar o robô escolher um nome para si mesmo. O robô ficou radiante por Finch finalmente ter lhe permitido ter o nome que desejava. Depois de considerar várias opções de nome, o robô finalmente escolheu o seu: Jeff. No dia seguinte, Finch acorda com o som dos latidos de Goodyear, Jeff e Dewey. Quando Finch pergunta o que estava acontecendo, Jeff responde que estava tentando se comunicar com Goodyear, pois o cão nunca tinha se dado bem com ele, e o robô um dia terá que tomar conta dele. Ao ouvir isso, Finch conta a Jeff uma história sobre o significado da confiança. Ele diz que espera que Jeff e Goodyear possam formar um vínculo forte com base na confiança. Finch decide parar e descer com Goodyear e pede a Jeff para esperar no carro enquanto ele procura por comida. O homem estacionou o carro perto da marquise do restaurante, que servia como proteção para que ele não precisasse usar roupas especiais. Porém, Jeff, que estava brincando com a van, acaba acidentalmente tirando-a do lugar, deixando a distância da marquise muito maior. Finch fica com raiva de Jeff e diz ao robô que os corpos humanos e caninos são diferentes dos corpos dos robôs. Ele ressalta que sua pele pode queimar imediatamente se ele pegar sol sem roupas protetoras. Como Jeff havia se arrependido de suas ações e Finch também percebeu que ele não queria prejudicá-lo, o homem tomou a iniciativa de ensinar Jeff a dirigir a van. À noite, Finch e Jeff relaxam fora do carro enquanto apreciam a vista da aurora boreal, que normalmente só é vista nas regiões polares. Ao contrário do que acontecia durante o dia, o ar noturno era muito frio e o vento soprava forte. Jeff então pergunta a Finch por que eles não procuravam suprimentos durante a noite. Finch responde que viajar à noite é ainda mais perigoso porque há algo muito pior do que a natureza: a ganância humana. Quando eles estavam prestes a chegar a Denver, Finch estava de cama, não se sentindo muito bem. Vendo a condição dele piorar, Jeff tomou a iniciativa de ir até um hospital abandonado com Dewey. Jeff procura os remédios de que Finch precisa, bem como alimentos. Enquanto isso, Dewey, que estava no andar de baixo sem saber, entra em uma armadilha para ursos que instantaneamente quebra seu corpo em vários pedaços. Finch, não conseguindo encontrar os robôs em lugar nenhum, correu para a cidade para procurar Jeff e Dewey. Finch vai até o hospital e encontra Dewey já destruído em uma armadilha preparada por outro ser humano. Ele imediatamente pega Jeff e dirige o mais longe que pode antes que alguém notasse sua presença. À noite, Finch percebe que eles estão sendo seguidos por um carro desconhecido. Ele então manda Jeff acelerar e evitar ser perseguido por esse carro. O robô decide se esconder no túnel, mas descobrimos que esse túnel era baixo demais para a van passar. Vendo Finch em pânico, Jeff tentou espremer a van dentro do túnel para que eles pudessem se esconder lá sem serem vistos. Depois de se certificar de que as coisas estavam seguras o suficiente, eles decidiram sair do esconderijo.
esconderijo. Vendo os painéis solares quebrados em cima de seu carro, Finch imediatamente se desesperou com a possibilidade de não sobreviver à viagem até São Francisco. Vendo Finch sem esperança, Jeff toma a iniciativa de convencê-lo que poderiam chegar juntos a São Francisco e ir juntos à ponte Golden Gate de que o homem sempre falava. Ouvindo Jeff ser tão otimista, Finch então conta seu passado sobre por que ele evita tanto outros humanos. Poucos meses após a explosão solar, Finch, que estava juntando mantimentos, viu uma pequena pessoa sozinha não muito longe de onde ele estava. Finch então se escondeu e ouviu a conversa da pequena pessoa com sua mãe, que dizia a ela para enviar bolas de chumbo quente em alta velocidade para cima de qualquer pessoa que ela visse e pegar as coisas dessa pessoa em seguida. Em pouco tempo, Finch ouviu o barulho de um carro se aproximando e os gritos da mãe dizendo às pessoas nesse carro para não mexerem com elas. Sem sorte, a mãe e sua filha foram danificadas por bolas de chumbo quente enviadas pelas pessoas que estavam no carro. Depois que o carro saiu e de ter certeza de que tudo estava seguro, Finch foi direto ao corpo da pequena pessoa e abriu a mochila que ela carregava. Ele encontrou um cachorrinho numa sacola e decidiu cuidar dele, o chamando de Goodyear. Desde aquele incidente, Finch sempre tentou evitar outros humanos porque ele pensava que humanos gananciosos são muito mais perigosos do que qualquer coisa na natureza. Jeff continuou a dirigir em direção a São Francisco até que o robô foi surpreendido por uma borboleta na qual ele acidentalmente esbarrou e grudou no para-brisa. Jeff imediatamente diz a Finch que as borboletas podiam voar no calor extremo. Ele então se aventura a sair do carro sem usar nenhuma roupa de proteção e se vê perfeitamente capaz de ficar exposto à luz direta do sol, sem se preocupar com a pele queimando. Ele se sente muito aliviado e grita de alegria. Empolgado, Finch passa a tarde do lado de fora com Jeff, relaxando e vestindo sua melhor roupa. Ele novamente conta a Jeff sobre seu passado. Dessa vez é sobre seu pai, que ele nunca conheceu em sua vida porque o homem havia deixado ele e sua mãe antes de seu nascimento. Um dia ele recebeu um cartão postal de seu pai com uma foto da ponte Golden Gate de São Francisco, junto com uma mensagem dele para encontrá-lo nessa ponte. Finch nunca pôde ver seu pai porque estava ocupado cuidando de sua mãe, que não estava bem, e ainda houve uma explosão solar que quase eliminou a população humana. Enquanto ensina Jeff a brincar com Goodyear, Finch tosse e aquele líquido vermelho presente dentro do corpo de seres humanos acaba saindo. Jeff então tenta colocar Finch de volta no carro. O homem aperta a mão do robô e o abraça com lágrimas nos olhos. Depois disso, Finch dá seu último suspiro ao lado de seu grande amigo, o cãozinho Goodyear, que chora ao perder seu dono. Jeff então crema o corpo de Finch e viaja para São Francisco para realizar seu último desejo com Goodyear. Como sua jornada é sempre conjunta, Jeff e Goodyear estão cada vez mais próximos e podem construir a confiança entre eles até se tornarem amigos e uma equipe sólida. Jeff monta um túmulo para Finch em uma área coberta por vegetação fresca como um sinal de que a Terra está se recuperando após ter sido atingida por esse evento há anos atrás. Quando Jeff e Goodyear finalmente chegam a São Francisco, eles descobrem que a cidade era habitável, mas ainda deserta. Eles finalmente são capazes de cumprir o desejo de Finch de ir para a ponte Golden Gate. Lá, Jeff encontra evidências de que ainda existem sobreviventes. O robô e Goodyear estão determinados a encontrar pessoas que ainda estão vivas, na esperança de que Jeff possa contar a história de um grande homem chamado Finch. Obrigado por assistir, até o próximo!